Mais um dia para se lembrar dos tempos passados. Naquele tempo tinha tanta coisa boa. Tempo que não volta mais. A predominância do negro é fatal no Recôncavo e na Bahia. O que a gente tem dos portugueses é pouquíssimo, graças a Deus, e muito do índio que a gente, por uma questão de pouca vergonha, não enaltece e não mostra o trabalho do índio. Porque o trabalho do índio também é belíssimo. Mas o negro foi a predominância, porque tem a ver com a verve, com a característica do brasileiro. A gente sabe que o Recôncavo é uma fonte matricial, não só da cultura baiana, né, como da cultura brasileira, né? A gente fala muito no samba do Rio de Janeiro, né, na casa da tia Ciata, né? E ali, na verdade, algumas daquelas tias eram moradoras do Recôncavo, né, de Santa Amaro, de Cachoeira. Então nós tivemos um papel fundamental na formação, né, da cultura popular brasileira. A cultura negra no Recôncavo, ela é praticamente 100%, e não poderia deixar de ser de outra forma, devido à predominância da escravidão à época aqui. Nós tivemos aqui negros cabinas, negros benguela, negros congo, negros jeje, na maioria, pela situação geográfica, até da onde eles vieram da África, falando o Yorubá, negros de Angola. O Recôncavo ele não é um lugar isolado, né? Ele nunca foi isolado da capital, da metrópole, né? Então, até por causa das fazendas, né? dos canaviais, né? E da produção econômica da cidade, né? Do estado, né? Dependia muito do Recôncavo. Então essa ligação Salvador-Recôncavo é uma ligação muito constante, né, muito próxima, né, e feita basicamente pela Baía de Todos os Santos, né. Essa riqueza vai até um tipo de navegação, o saveiro, né, que vai ser bem característico dessa região. Você olhar, por exemplo, assim, essas festas populares, todas elas eram abastecidas, né, pela comida do Recôncavo, pelas as frutas que vinham do Recôncavo, além das manifestações populares, né? E essa ligação ela se dá, quer dizer, você tem um contato constante, inclusive nas próprias rebeliões escravas, né, a participação das pessoas do Recôncavo é muito grande. A gente tem um registro interessante de 1835, que é na Revolta dos Malês, que há uma penetração no Recôncavo para buscar a força do negro do Recôncavo para esse embate direto na capital baiana, porque não tinha homens negros
capazes de estar desenvolvendo essa luta o suficiente, o contingente não era suficiente para tomar a capital baiana. E eles vêm aonde? Eles vêm ao Recôncavo, mais especificamente aonde? Em Santo Amaro. E como eles eram extremamente inteligentes e criativos, eles criaram essa história de dança, quando na verdade, né, a capoeira é uma luta para se defender do feitor. E por isso de se dizer hoje que a capoeira é de Santo Amaro, que veio de Santo Amaro, as primeiras notícias é de Santo Amaro, porque são as primeiras levadas de negros, os primeiros cultivos foram desenvolvidos nesse tabuleiro do Recôncavo Sul, onde a entrada é Santo Amaro. Aí você pega os baixios do Paraguaçu, chegando até Cachoeira, Jaguaribe, Maragogipe, e aí a gente tem essa força do negro aqui, mais presente. Para muitos, por exemplo, assim, como o mestre Cobrinha Verde, né, o mestre Bimba, o Recôncavo seria a África da capoeira, quer dizer, a capoeira era uma manifestação dos africanos, mas que teria se gerado, tem como fonte de geração o Recôncavo da Bahia. Já joguei muita capoeira, porque me ensinaram. Quando eu estava novo, me ensinaram a jogar capoeira. Que o mestre que me ensinou capoeira já morreu, foi para Taparica, chamava-se Cassimiro. Ele ajudava a gente, ensinava a gente a jogar capoeira quando a gente estava granado. Ele dizia, agora eu vou lhe bater. A gente tinha que se livrar, né? Quando ele sabia que a gente estava mesmo na medida, ele dizia, agora eu vou lhe bater, que ele ensinava, mas nunca batia. Só fazia ensinar, né? E eu sei que eu aprendi um bocado de jogar capoeira. Então, quando eu comecei a capoeira, aí fiquei ensistido só em jogo. Era o meu fanatismo mesmo, eu gostava desde garoto, que eu achava bonito. Muitas vezes eu estava assistindo e apreciando o velho Popó, o pai do Vivi, o Popó foi meu mestre dele, ensinando os meninos na porta, eu ficava parado olhando. Ele chamava de neguinho, quer neguinho? Vem neguinho, vem que ele ensina, eu estou de envergonhento. E depois, chegava nas festas 13 de maio, as festas aqui da praça, eu via aqueles capoeiristas oficiais, os mestres, chegar assim, tirar o paletó, passar para outro, cair na roda, me dava aquela vontade também de fazer o mesmo. Eu comecei na capoeira, eu olhava, sabe como é? Olhava o pessoal brincar, parava para assistir o pessoal brincar. Às vezes eu dava um pulozinho também, sabe? Como nós estava dando aí. Quem é feito. Quem não é, olha e dá aquele pulozinho, só não pode cair. Eu não sabia se eu caía para cá ou se ia cair para cá. Eu levei uma chupeta na broca do vidro, que eu vi a locomotiva, para mim tinha arrombado tudo. Entendeu? Então, foi de quem? Do mestre Viver. Que ele não explicou para que lado é que eu ia, eu barbeiro, fui no encontro, recebi o pé, pá, bateu no ouvido. Então, as lágrimas aí começou a cair em 4 em 4. O pai dele, que era o Popó, parou a roda e disse, Viver, você quer matar o menino? Eu lhe ensinei assim. Se você matasse o filho dos outros. E Vivi, porque era muito aceso, muito ativo. Ah, meu pai, não sei o que, ele tem que aprender, não sei o que, não sei o que. Se eu fosse um cara covarde, um cara frouxo nas paradas, eu nem queria, eu passava por longe. Você estava aqui, eu passava lá pela outra rua, lá que eu não quero ver capoeira. Mas pelo contrário, eu enfrentei a barreira. Quando eu fiz 20 anos, o pai disse assim, pai, eu disse, o senhor pode ser mestre de capoeira em qualquer lugar. Eu digo, pai, como é que eu vou ser mestre? Ainda tem muita coisa para aprender. Ele disse, o que o senhor sabe dá para tudo.
Aí vai eu para falar com o Vadu. Pô, disse, ô Vadu, eu gosto de jogar capoeira e como é pra você me dar uns treinos? Ô, rapaz, vai lá na caixa d'água. Aí cheguei. Naquele tempo tinha muito valente. E quando tinha feira então, a vadiação corria solta. Era tanta brincadeira, não uma saudade. Tinha roda aqui na praça? Tinha aqui na praça, tinha no mercado, era 13 de maio. E os domingos, quando se fazia uma roda, em algum lugar, algum pé de árvore que via que dava uma fresca boa, sombra boa, a gente formava a roda aí o pau comia. Eu me lembro da capoeira, a capoeira era forte aqui, nesse Iguape. Aqui, daqui até a Campina, Barandão, esses cantos aqui era Caimbongo, tinha também, era bom. Quando a gente começou aqui, eu gostava de sair, assim, um dia assim, de domingo, pela rua, chegava lá no porto da igreja, fazia roda. Depois a gente subia para cá para a praça, vamos fazer uma roda aí na praça. Tudo bem. E antes ganhava dinheiro na roda capoeira. Quando a gente jogava na rua, ganhava dinheiro. Hoje não, hoje é academia, cada um vai para dentro da sua academia, ninguém joga dinheiro, ninguém faz nada. Mas naquele tempo, a gente estava jogando aqui na rua, vocês vinham de lá, aí jogava o dinheiro. A gente botava o lenço ali, ninguém empurrava o lenço com o pé, nem nada para bolar não. E hoje embola. Hoje você botar um lenço lá, o nego leva o lenço para estar longe com o dinheiro, com tudo. Era no Cruzeiro, eu vou levar vocês tudo, viu? Onde era a roda de capoeira. Os antigos foi aqueles que já foram, alguns que a gente não alcançou, outros que a gente alcançou ainda na infância. Tem um bocado deles que já foram embora, já morreram. Tinha Cassimiro, tinha Simplício, tinha essa raça tudo já morreu. Tinha eu, Vivi, Zezinho, Regi. Era Vadu, Miranda, Costeleta. Tinha Zóio, um rapaz conhecido por Zóio. Tinha Joaquim, que o pessoal chamava Tampinha de Binga. E outros mais. E aí, uns que chamavam Bubuca, outros chamavam Miranda, outros chamavam Zebre. A Siridimanga era de lá do Santa Amaro. Alcancei ele brincando. Nesse tempo, que ele estava brincando, eu não brincava ainda. Quem é? Siridimanga. O que eu vi uma vez Siridimanga fazer aqui foi, ele chegou aqui e ele se embaraçou com o que chamava Manezinho Caranha. Se embaraçaram nessa praça aí. Foi sarto do diacho. O Siridimanga, se o Siridimanga era bom, esse Mané Caranha ainda era melhor. Aqui no meio da praça aí, sim. E Siridimanga era danado mesmo. Eu só mentei que o nego comeu ele, porque ele era fechado, né? Aí pagaram uma mulher para eles
Ele entrou, foi fazer isso e o cara, na saída dele, com o corpo aberto, foi embora, nego passou a palita, foi só que se foi. Me chamo Valdemar Rodrigues da Paixão, nascido em 1916. Aprendi capoeira com siri de mangue, canário pardo. E fico imaginando a beleza que foi cada tipo desse. Às vezes eu paro para imaginar em Santo Amaro um tipo desse vivendo, chegando no boteco, batendo papo, a alegria, a maneira solta de ser, de andar, de chegar, como as pessoas falam, ele sempre chega. Santo Grilo era um bom capoeirista aqui, Santo Grilo daqui do Ocupe. E a gente jogava quase todo domingo a gente vinha para aqui jogar capoeira com Santo Grilo. Esse Nego Tonho, Santo Grilo, Finado Tó. Todos eles são finados já. Esses homens tudo jogavam capoeira aqui, com eles tudo aí. E essas pessoas, né, eles vão ser pessoas fundamentais para a capoeira de Salvador, né? Como o mestre Cobrinha Verde, como Traíra, como Nagé, né? Que são do Recôncavo, né? Um de Coqueiro e Traíra, que é de Cachoeira, né? Um bastante forte, né? E o outro é muito ágil, né? É um jogador muito ágil. As referências a ele são sempre de capoeiristas perigosos, né? De grandes capoeiristas respeitados, né? Porque eram bons de capoeira e também, né? Principalmente o Nagé, que carrega uma fama muito de valente, né? E o Traíra é sempre de perigoso também. E quando você vai olhar, essa capoeira tem alguma coisa de diferente, né? O modo de cantar, tem uma forma de cantar diferente, né? Tem uma forma de jogar, um linguajar diferente, né? Eles falam pular capoeira, gritar capoeira, né? Porque era um lugar de aportagem, né? Onde o pessoal vinha com pescado, com a canoa que encostava. Até hoje a gente ainda tem essas escadarias no cais do Rio Subaé. E era onde eram feitas as rodas dia de festa, dia de feira, no movimento, conforme eles iam chegando. E aí tem um registro da presença do Nego Canário Pardo e do Traíra aqui, mas nós só assim, nesse período de feira, tal, quando o pessoal se juntava. O Cobrinha, ele fica, né, como daqueles que seriam ligados ao besouro, né? Ele ficou com uma grande expressão, a grande figura como se fosse assim o responsável pelo legado, né? E além de ter sido também, né, um grande capoeirista, um grande cantador de capoeira, né, uma personalidade, né, muito presente também na capoeira da Bahia, né, da capital da Bahia, durante as décadas de 30, 40. O Vavá Mão de Onça, que é filho de Popó também do Maculelê, chamava Mão de Onça. O apelido era Mão de Onça porque enquanto você estava preocupada com as pernas, com os pés dele, ele tinha um jogo de mão, ele tinha uma jogada que quando você estava pensando no pé dele, ele entrava com a mão, velho. E uma mãozada daquela aqui era fatal. Ele estava acumulando toda a força, você estava esperando na perna, ele estava acumulando tudo aqui em cima. Ele estava acumulando aqui em cima. Quando você virava, que ele fazia assim, velho, quando ele jogava esse cotovelo, misericórdia. Mas a gente tem uma outra figura interessante nas rodas de capoeira de Santo Amaro e que começa até a invadir Salvador, porque trabalhava como embarcadiço e aí começa a ter uma vida mais na capital, que é o Altenilho, que é remanescente de Santo Amaro, nascido na vila de Oliveira dos Campinhos, hoje um dos distritos de Santo Amaro, tido até como um dos relâmpagos da capoeira regional, assim falado. E chegando até os dias de hoje, por incrível que pareça, eu até louvo, que está com 80 anos, é o mestre Felipe Santiago. A capoeira dele é tão bonita, é uma capoeira de Angola. Ele dança tão bonito, ele não tem aquelas bobagens daquela exibição, é uma coisa que você vê que é de quem sente, que é de quem traz a capoeira aqui dentro, há toda uma concentração.
aquela briga na capoeira. Ele me dava uma rasteira, eu caía de arte. Eu não sofria, mas caía. Aí levantava, tinha que arrumar uma mãozada nele. Ele pegava em meu braço, aí virava, me dava o balanço, aí ia embolando. Ele corria em cima, eu voltava, dava pra pegar uma apanhada de pé, quebrava ele, essas coisas, mas tudo na base do enfeite. Então a nossa capoeira naquele tempo era isso. Era uma capoeira mais sadia. Não tinha negócio de eu querer mostrar que era melhor do que ele, para estar espancando ele. Pra... Arrasta no chão bem devagar. Arrasta no chão, menino. Hoje se arrasta no chão que nem cobra agora. Arrasta no chão. Só a título de deixar registrado é que a primeira escola de capoeira de Santo Amaro foi a de Amaral. No final da década de 50 até o final da década de 60, aproximadamente 15 a 20 anos, o Amaral é que fundou a primeira escola de capoeira de Santo Amaro. Comecei com o Amaral quando eu tinha 10 anos de idade e eu via aqueles meninos brincando capoeira, entendeu? Então eu tinha vontade de aprender, né? Aí eu falei com ele, eu quando eu entrar no grupo, ele disse que eu não podia entrar no grupo porque eu era branco. E ele era tudo escuro, tudo preto, então que eu não podia não. Ele disse, mas eu quero assim mesmo, pai. Olha, você vai apanhar muito, mas não é fácil não. Eu disse, deixa eu entrar. Ele deixou eu entrar, eu comecei a praticar. De Amaral partiu a escola de Ferreirinha, a escola de Carcará, até a gente chegar às escolas de hoje. Minha mãe aí tirou uma grana e pagou minhas Ferreirinha, uma quantia de dinheiro, eu só tenho isso aqui. E daquele pouquinho que ela deu, eu fiquei aprendendo com ele até 88. Daí pra cá eu comecei a ensinar, ele mesmo, antes de morrer, mandou que eu abrisse uma bibocazinha. A biboca é uma coisinha pequena, pra ensinar, aí daí eu segui com a capoeira. Eu sinto saudade da capoeira de ontem, e a de hoje não me deixa uma certa saudade, porque até as cantorias e o sistema de jogo, para mim, eu não vou, porque, primeiro, a rapaziada que está começando agora, eles estão querendo avoar, e avoar é perigoso. Na minha maneira de pensar, a voada de capoeira é perigoso, por quê? Tem coluna, tem pescoço, e o camarada vai voar, quem voa é passarinho, eu vou na maldade. Na maldade, na malandragem que ela pede, por quê? A alegria do capoeira é derrubar um. Quebra jereba, quebra tudo, hoje, amanhã, o que é que quer? Existia alguma brigazinha, mas na parte do desaforo mesmo. Não era porque o cara queria provocar, porque era capoeirista, e provocar para ser valente, não. Isso aí até hoje existe. Onde há um desaforo, a pessoa não suporta, tanto faz do capoeirista, como não capoeirista, como geral isso aí. Deu um rabo de arraia nele, o primeiro e o segundo a gente se sai, mas o terceiro é difícil, né? Bateu aqui, ele faturou isso aqui. Mas nunca bati ninguém. E o negócio de nuca foi com um baiano. Foi ali na travessa da siderúrgica.
eles desconfiaram por algum motivo e aí entraram em brincadeira. Aí se desentenderam os dois e aí meteram mão. Né? O Nuca com a navalha, o nome Dengosa, na borracha, e o outro com a pistola de 2 tiros. Precisou a polícia chegar para apartar. Estavam todos os dois banhados de sangue, com terra. Acabou dando mão de amigos os dois, porque nenhum venceu uns dos outros. Nem o baiano venceu o Nuca e nem Nuca venceu o baiano, empatou, né? Mas tirando disso, ficaram amigos. Acabou a briga, o outro mudou para Salvador, voltaram a ser amigos, na mesma da hora, no mesmo dia. Se o baiano viesse aqui e não fosse na casa de Nuca, aí tinha aquela queixa, aquele ciúme grande. Se Nuca fosse em Salvador, não fosse na casa de baiano, era a mesma coisa. Hein? Já brinquei com a faca nos dedos grandes para não furar ninguém. Não furar e não matar. Só era tirando fino, sabe como é? Porque o outro também era ligeiro. Zum, 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 capoeira mata um, zum, 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 besouro e um cordão de ouro, zum, 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 capoeira mata um, zum, zum. Aqui, só que me pegou aqui, foi o final do Tó uma vez, porque ele pulava de roupa branca, engravatado, ninguém tiscava nele. E ele tinha uma fé em mim, mas chumbinha demais. Ele brincava com a gente, nunca com a gente, não tirava roupas de paletó, de tudo, todo de branco. Eu facilitei, dei um sarto, ele me deu uma cabeçada e me jogou nos infernos. Passou 1 ano, passou 2, passou 3, esqueceu de capoeira aqui no Ocupa, eu esqueci. Quando um dia eu vim numa corrida de cavalo ali, quando estou ali correndo de cavalo, formaram a capoeira lá. Quando eu cheguei lá, ele parou. Ele estava jogando, quando ele me viu, parou. Aí eu chamei Nego Tonho, fiquei jogando com o Nego Tonho. Daí saí sartando com um Santo Grilo. Quando eu saí com o Santo Grilo, ele aí tomou. Tomou, aí vai, a gente vai. Quando ele escapeou, que ele deu o sarto aqui, pam! Ele caiu lá, ficou assim, água, água. Eu digo, dá água ligeiro, homem, aí dá água ligeiro, aí deram água, aí ele disse, água, água. Aí deram água. Aí ficou na base assim, de uns 3 meses para 4, ele morreu. E ele morreu daquela cabeçada. Aí eu digo, essa vai ficar para mim para sempre. Nunca mais botei cabeça em ninguém castigada, não. Dessa nunca mais botei. Eu faço que vou botar a cabeça e saio. Mas para empurrar, não empurro. E eu botei a cabeça e ele caiu lá pedindo água e não aturou muito tempo, não. Eu tive a oportunidade de ver Messias mais novo na roda e eu digo assim, se a gente tivesse hoje aproveitado melhor essa coisa até da expressão de Mestre Messias, com toda a particularidade dele, dentro da roda de capoeira, a gente teria uma capoeira de Santo Amaro também muito forte, ou até mesmo ali naquela pequena localidade do distrito de São Brás. Aí Partinha disse assim, vamos buscar esse homem para o meio da gente. Aí vieram. Mas as vacas tinham comprado o terreno aí da Capanema, e eu estava com 10 cabeças de vaca. Aí quando ele veio, vambora, compadre, vambora para a gente correr os interior. Eu digo, compadre, eu não vou não. Não vou não, que eu tenho meus bichos aí, não vou de jeito nenhum. Eu me chamo Vicente Ferreira Pastinha. Eu nasci pra capoeira, sou dessa capoeira quando eu morri. Eu amo o jogo da capoeira. E não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, que seja capoeira. Veio mais gato preto. Todos dois é morto. Não temos prova. A prova que está aqui, né? É que ele ficou fincado num dos grotões que saiu um dos grandes capoeiros de Santa Amaro, que é Mestre Gato. Messias ficou por lá ainda fazendo capoeira. Gato foi aluno de Leó. Foi aluno de Leó. Quer dizer, nem bem aluno, foi um dos aprendizes de Leó também. Assim como o Mestre Messias de São Brás também, que ele também teve uma participação grande. Nós jogávamos muito mesmo. Mesmo que 2 irmãos. Na capoeira aprendemos juntos, jogar juntos. Depois que ele foi para Salvador, que ele botou a academia dele lá em Salvador, foi que desabriu de mim, eu fiquei cá em São Brás.
Ele aí passou a frequentar a academia de Pastinha. E da academia de Pastinha, ele é uma pessoa muito bem instruída, todo toque de berimbau, esse negócio, aí passou a ser tocador de berimbau de mestre Pastinha. E maior é Deus, e maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus que me deu, o que eu tenho foi Deus que me deu. Na roda da capoeira, grande e pequeno sou eu. O que garantiu, né, a chegada até nós da capoeira foi essa força, né, que esses nomes tiveram, essa força, esse guerreiro que houve dentro de cada um deles, que manteve a capoeira viva. Tinha muito mandingueiro. Gente de corpo fechado, preparado de oração. É gente que virava num cachorro e que virava num toco de pau para escapar das perseguições. Meu patuá, meu patuá. Me livrou de muitas coisas, de muitas traiçoeiragens. Aqui tinha mandinga muita. Aqui tinha mandinga muito, tinha gente que virava bicho. Gente virava bicho, como teve aqui. Eu conheci, o Lourinho também conheceu um cara que ele virava em uma caixa de cupim. Virava em uma caixa de cupim. É mole. Que o animal bravo, quando vê você, ele vem para lhe pegar. Mas você chamou por Deus, olhou para o céu, ele para ali. Ele pode vir doido como ele vier. Se você pediu, põe uma folha, colocou atrás da orelha para ninguém ver, é aquela que faz o bem. Ele fica lá, ele levanta, ele urra e ele corre e você passa. Como eu já me transformei em um santo, com os braços abertos. Eu não desacredito, porque para o lado bom é muito difícil. Tem gente para ensinar, mas para o lado perverso. Eu vou lhe responder da mesma forma que os caras antigos, realmente, tem mandinga na capoeira, o cara dava risada. Então, que são essas mandingas, né? Eu não sei, eu sei que tem, né? Que há. Agora não sei quais são, né? Se seguia todo um preceito com relação, e ainda se segue nessa região, esse preceito do corpo fechado, como se fala, da proteção aos santos, aos orixás, ainda existe até os dias de hoje. Tem mistério a capoeira, não tem? Tem mistério e é preciso junto. Como que é isso? Tem mistério e é preciso junto. Preciso que o sujeito desenvolva os ossos todos, que é para se livrar. O sujeito que vai jogar capoeira, correu dentro dele para dar um sopapo nele, não pega. O que sabe jogar capoeira não pega nele, não. Ele cai fora. Geralmente, o mandingueiro é aquele que sabe fazer as coisas, são os considerados a elite da capoeira, né? São considerados os caras mais que sabem, mesmo assim, você pode, hoje em dia você pode ter um cara que tem uma técnica fantástica de aprender a jogar capoeira, mas ele não tem a mandinga, né? Ele não sabe como aplicar aquelas coisas do próprio jogo, não é só de tabulindo com astral, ou com o feitiço, ou com essas coisas. Tenho meu corpo fechado, sou de Deus abençoado, quero que ele me dê licença, eu aqui no meu reinado. Tá vendo aí, que é que eu trago aqui? Você copia a estrela do céu, manda benzer com uma cruz que tem o Senhor do Bonfim aqui, né? Nessa cruz, né? Faz
seu patuá, manda encaixar aqui e atravessa em seu pescoço. Também não bote, você estando comer essas comidas muito pesadas, não bote no pescoço que não dá. Não pegue. Tá vendo? Quando você tomar seu banho, que você se arear, e você sair para qualquer canto também, você não. Porque você tem que botar aqui, né? Besouro Mangangá. Nunca que apareceu ninguém como ele por essa banda daqui. Era um cabra danado. Não levava desaforo para casa. E não gostava de polícia. Besouro é um totem dentro da capoeira, né? É o cara assim que é uma referência básica, né? Geralmente quando escapole a história da capoeira, pelo menos quando eu comecei a pensar, a me interessar por isso, a besouro era assim, era como se saísse da história para a lenda, né? Besouro Mangangá é uma espécie de besouro, ele mede aproximadamente uns de 3 a 4 centímetros e é um besouro assim que a gente descreve como um inseto muito feroz, porque as estacas antigamente das cercas que eram feitas nessas regiões dos pastos eram feitas com maçaranduba e ele consegue furar até essa maçaranduba, esse besouro. De falar muito o besouro, era de Santo Amaro, né? O besouro era de Santo Amaro. Nascido em Santo Amaro, remanescente de uma área quilombola, que é hoje a comunidade do Urupi. Nasci provavelmente em 1895, pelo registro que a gente tem com relação ao processo que dá a data da morte dele, que é um processo de 22 da Justiça Comum. Eu procurei as pessoas mais velhas que pudessem ser contemporâneos de besouro. Primeiro encontrei Nuca de Jacó, que viveu assim próximo de besouro os últimos dias de vida dele. Eu descobri Caetano Pereira. Esse Caetano Pereira era irmão de besouro. E tive a oportunidade de fazer algumas pesquisas com ele. E ele disse, olha, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, meu irmão teve uma vida muito distante da nossa. Ele saiu de casa aos 13 anos de idade, nós morávamos num roçado no Urupi, eu já nasci por lá, e meu irmão veio para a rua para viver com uma das nossas madrinhas na estrada, hoje conhecida como Rui Barbosa. E não ficou aí mais que 6 meses. Ele ganhou o mundo e a gente só ouvia falar quando ele estava em Santo Amaro, quando era dia de feira, que tinha as rodas de capoeira, porque ele não aparecia nem para ir visitar a nossa família. Besouro é um cara quente, bom no facão, brigador. Você veio falar isso. Quente, todo mundo tinha medo, até hoje é uma história de besouro. Desde de mim que eu sabia disso, que besouro era um capoeirista de primeira classe, né? Besouro, e ainda que tem aquela besouro preto, o besouro preto, dourado, né? Ele tinha sempre a milícia ou alguém da espreita para pegar besouro. Isso era o troféu, pegar besouro, né? Agora, por que pegar besouro? Era bom de capoeira, dava pau mesmo, velho. Era perigoso, o homem era ligeiro, o homem era sabido, né? Porque tem os sabidos, tem os sabidos também. É porque é capoeira, não. Tem um cara sabido. Esse negócio de patuar, essas coisas. Era o que besouro, que esse que chama besouro, chamava besouro, tinha muito. Aí eram os bons capoeiristas, os bons, eram eles. Aí o que ele fazia devia ser coisas tão absurdas que, né, eu acho que as pessoas chegavam a esse ponto aí. Viva meu Deus!
patuá aqui, que a mãe de santo dele deu amarrado de cordão. Patuá. Que ele tinha aqui. Que o pessoal dizia que ele tinha um corpo fechado, e ele dizia que o corpo dele era fechado por conta daquele patuá. Mas besouro mandingueiro nem tão, só pela capoeira. Capoeira tem suas mandingas também. Mas que ele era tratado de besouro mandingueiro porque ele tinha seu patuá. Eram suas orações que ele tinha e tal. E aí, era o que fazia ele virar num toco, num besouro, num pé de árvore, de qualquer coisa, assim, numa moita de mato. Era as orações que ele usava. Ele era um personagem antigamente lendário, quer dizer, tudo que a gente sabia sobre besouro, né, tinha referências muito fragmentárias que davam a história oral, né, os relatos orais, mas ninguém tinha uma documentação sobre besouro. Então hoje, né, por conta a primeira pessoa que faz isso, Antônio Liberac, né, ele encontra um documento sobre besouro, e nessa documentação, quer dizer, besouro é como se fosse... Agora, que é interessante isso, é que ele vai deixando de ser um personagem lendário para virar um personagem, né, histórico mesmo, né? E nessa documentação aparece um episódio que que a história oral falava muito de besouro, né? Que era de pegar o cap do policial, né? Tirar, eles falavam, desfeitear a autoridade. Seria uma forma de você desmoralizar, uma das formas de desmoralizar é você pegar o cap do cara, pegar o cap e jogar no chão, entendeu? Então nessa documentação isso aparece. E isso está ligado nos relatos orais, né, ao que se falava em Santa Amaro, um episódio dele que ele fazia isso, queria desmoralizar o policial, ele pegava o chapéuzinho do cara e desfeteava, né? Eu tenho esse documento aqui, que é um processo que encontrado no próprio arquivo, que é um processo datado de 1922, onde ele é findado em 1924 com a morte de Besouro. Esse processo ele faz um registro de uma agressão que ele faz a um indivíduo na fazenda do Rio Fundo, hoje município de Terra Nova, e que vem ser findado em 1924 com a morte dele. E aí a gente tem uma prova aqui que é a existência de fato de Besouro. O Manuel Henrique Pereira, filho de Maria Alta Pereira. Essa documentação, por exemplo, até hoje, ela não anulou muitas das coisas que a história oral falava, né? Besouro vinha aqui buscar cana lá em cima, no barco. Esse besouro era um homão preto. O senhor conheceu? Conheci. Isso tudo aí era cana. Não está vendo esse mundo todo aí? Tudo era cana. Você tem que respeitar os mitos. E a história de Besouro, ela mantém isso, né? Até porque a documentação a documentação também é um mito. A gente que conta aquela história que viu os mais velhos contar, a gente não temos a certeza que o mais velho assistiu aquela cena mesmo, foi por conta da Caruchinha também que ele contou aquilo. Então, é o que a gente tem para passar. Se os mais velhos mentiu, a gente também está mentindo. Não é porque você encontrou uma documentação, papapá, dizendo que aquela documentação traga a narrativa de um episódio, que por conta disso aquilo seja a verdade, né? Então, a verdade, ela tem vários tipos de leituras, né? A lenda, o mito, é uma forma de você também tá lendo essas coisas, né? Besouro? Besouro fazia porque era chefe da capoeira, era o homem, como é que diz, que dava valor ao povo. Besouro foi um grande companheiro de capoeira. O negócio dele só era fumar a polícia. Ele não bolia com pequeno. Ele estava com a academia dele lá brincando. Quando naquele tempo os soldados tinham aquela boca cá em cima, com aquele bico danado. Aí ele dizia, vem macaco. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, vai embora. A notícia da época é que Besouro estava bebendo
E num desses momentos de bebedeira e tal, ele se nega a pagar uma dose de cachaça e começa a fazer aquele estardalhaço, chama a atenção. E aí a polícia da época é convocada para poder contê-lo. São aproximadamente 9 guardas que estavam. Ele desarma esse pessoal dentro ainda do recinto, dessa biboca, e passa para o lado de fora. Ele junta as armas passando para o lado de fora e no largo ele dá as costas naturalmente e continua andando. Ele recebe a voz de prisão e os guardas empunham, porque já tinham sido desarmados, empunham as armas e aí começam a defragrar alguns tiros contra ele. E o seu Antunes diz no momento seguinte que ele se põe simplesmente a pular de um lado para o outro e não sabe se até mesmo pelo medo os policiais não conseguem atingi-lo. E aí ele se envereda a correr por dentro da Ruela, que é o antigo beco da Caixa Econômica, em direção à Ponte do Xarel, e ali na Ponte do Xarel ele pula para o outro lado da margem, que é um matagal, já é a Fazenda Recreio, pula para o outro lado da margem do rio e ali ele desaparece por dentro dos matos da fazenda. Besouro vivia de del em del. Onde ele achava uma pousada para trabalhar, ele ganhava, até a hora que irritavam ele, que criavam um caso com ele, ele brigava, deixava 2 quebrados, tinha que ir embora, tinha que fugir para ir para outro lugar, pedir emprego em outro lugar, para sobreviver, para se manter, pelo menos para comer. Ele era um homem mais justiceiro. Ele não gostava de ver, porque na época o pobre para o rico era um cachorro. Do ruim, porque o cachorro dele eles tratavam até muito bem, mas... E aí onde Besouro via eles fazendo uma injustiça com um pobre, ele não gostava. À época, o negro era realmente humilhado, espinziado, a ponto de trabalhar o mês todo, no fim do mês o patrão dizer: dinheiro, olha dinheiro, rapaz, eu já estou lhe dando comida, já estou dando muito. Ele quebrava. Ele queria o respeito dele como homem, como cidadão, como trabalhador. E aí ia lá e resolvia a parada e agora... pronto. A polícia pegava um pinhão, 2, 3 soldados espancando o pinhão. Ele não resistia a ver aquilo. Ele saltava na frente e ia reclamar, eles achavam ruim. Aí era a hora que o pau quebrava, pronto, ele ia liberar o pinhão e ia topar com ele. Mas ele era sempre espizinhado, porque todos eram, só que todos abaixavam a cabeça, ele não. Ele reagia. Quando mataram ele aí em 5 Rios, era Maracangalha, hoje chama 5 Rios, um amarelo, uma faca de aticum. Ele se embrenhou pelo mato adentro, correndo do tiroteio da polícia. Mas esta pessoa ficou atrás de uma bananeira, esperou ele lá dentro. E na passagem, lhe deu a estocada. Uma faca de ticum, lhe fizeram a traição. Mataram nosso besouro que morreu, deixou a fama. Então, o que eu tenho de registro da chegada de Besouro em Santo Amaro, no momento que ele chega ferido, é que ele é desembarcado no cais do Araújo Pinho, trazido por uma canoa, e ali colocam ele numa carroça e é trazido à Santa Casa. Ele veio para Santo Amaro, para a Santa Casa de Misericórdia, vivo. Deixaram ele morrer na pedra fria do hospital. Já de pronto levaram ele para a pedra fria do necrotério. Não deram socorro. Isto eu ouvi de um senhor idôneo, que não posso dar o nome dele porque a família ainda vive aqui e não quer que eu diga.
que ele teve a confiança em mim, de na época, pelo meu entusiasmo, pela forma como eu defendia a capoeira e besouro. Ele um dia me convidou para ir à casa dele, sentou e me contou a história. Ele disse, eu vi besouro morrer à míngua na pedra fria da Santa Casa, isolado pelo médico. Ainda me deu o nome do médico à época, que não atendeu, deixa morrer. Ele sangrou até a morte. Ficou quase tudo do lado de fora, ele metia a mão assim e dizia, besourão, besourão. Mas ninguém contar isso porque eu tenho medo que nem eu vou contar, porque negócio de grande, pequeno sai apertado. Você vê que alguns documentos que relatam a morte, diz que ele chegou pela manhã e só morreu às 19 horas. A certidão de óbito diz que ele morreu por causa de uma perfuração. Perfuração essa que não teve um médico capaz de estancar a sangria? A capoeira antigamente tinha muita história. Mas a história continua. Oh, nego, se continua. Sou manso e você já sabe, por isso quer me bater, eu sou manso. Sou manso e você já sabe, por isso quer me bater. Sou manso e você já sabe, por isso quer me bater, eu sou manso. Sou manso e você já sabe, por isso quer me bater. Você só quer me bater, porque que eu não sou de nada, mas eu só queria ver você na mata fechada, sem revólver, sem pistola, sem uma faca molada, sem uma onda pintada, pulando na tua frente. Aí eu queria ver, sou manso e você já sabe, por isso quer me bater, eu sou manso. Sou manso e você já sabe, por isso quer me bater. Você só quer me bater, porque eu não sou de nada, mas eu só queria ver você na mata fechada, sem revólver, sem pistola, sem uma faca molada, ver uma onça pintada pulando na sua frente. Aí eu queria ver, sou manso e você já sabe, por isso quer me bater, eu sou manso. Sou manso e você já sabe, por isso quer me bater. Você só quer me bater, porque eu não sou de nada, mas eu só queria ver você na mata fechada, sem revólver, sem pistola, sem uma faca molada, ver uma onça pintada pulando na sua frente. Aí eu queria ver.